A grande câmara do Axiom Prime existia há 10.000 anos. Suas paredes eram feitas de cristal que cantava quando a luz as tocava. Seu teto se estendia tão alto que às vezes se formavam nuvens abaixo dele. 12 tronos estavam dispostos em círculo no centro, cada um esculpido na pedra sagrada de um mundo fundador. Durante 100 séculos, as espécies mais antigas reuniram-se aqui para decidir o destino da galáxia. Hoje, eles decidiriam o destino da Terra. O orador Vorothor dos Dranari levantou-se de seu trono. Ele era alto e magro, com pele azul acinzentada que mudava de cor conforme seu humor. Agora estava escuro, quase preto. Isso significava que ele estava com raiva. Fomos pacientes, disse ele. Sua voz ecoou pela câmara. Demos as boas-vindas aos humanos quando eles chegaram às estrelas. Demos-lhes mapas. Demos-lhes direitos comerciais. Pedimos apenas que eles seguissem nossas leis. Ele apertou um botão em seu trono. Um holograma apareceu no centro da câmara. Mostrava um mapa da galáxia com o território humano marcado em vermelho. O vermelho cresceu muito nos últimos 50 anos. Eles violaram 17 estatutos territoriais. Eles colonizaram mundos sem permissão. Eles construíram navios sem denunciá-los. Recusaram-se a abrir as suas fronteiras à inspeção. Outro membro do conselho falou. Ela era a matriarca e anel da Irmandade Torvan. Seus 4 olhos piscaram lentamente enquanto ela estudava o mapa. Eles são crianças, ela disse. Eles estão entre as estrelas há apenas 112 anos. Talvez eles simplesmente não entendam os nossos costumes. Essa desculpa envelheceu, respondeu Vorothor. Eles entendem perfeitamente bem. Eles simplesmente não se importam com os limites da Câmara. De pé numa pequena plataforma reservada às espécies inferiores, a embaixadora Helena Vasquez ouvia cada palavra. Ela tinha 53 anos. Com cabelos grisalhos, ela se recusou a morrer com olhos que já haviam visto muitos fracassos diplomáticos. Ela serviu à humanidade entre as estrelas por 27 anos. Ela nunca se sentiu tão desamparada. Posso falar? Ela perguntou. Vorothor olhou para ela como alguém olharia para um animal de estimação que aprendeu um novo truque. Pode, Helena Vasquez deu um passo à frente. Seu dispositivo tradutor zumbiu baixinho contra sua garganta. Honorável Conselho, a humanidade não violou nenhuma lei importante. Os mundos que colonizamos foram abandonados. Nenhuma espécie os reivindicou durante milhares de anos. Trouxemos vida de volta às rochas mortas. Construímos cidades onde só havia poeira. Os estatutos são claros. Vorothor interrompeu. Toda expansão deve ser aprovada por este conselho. Você não pediu permissão. Por que você teria dito não? Helena Vasquez manteve a voz calma. Você sempre diz não. Em 112 anos, a humanidade solicitou direitos coloniais 47 vezes. Você aprovou 3 solicitações. 3 mundos para 8.000 milhões de pessoas que precisam de espaço para crescer. Sua população é seu problema. Não é nosso, então nós mesmos resolvemos. Não levamos nada que pertencesse a mais ninguém. Não ameaçamos ninguém. Simplesmente crescemos. A pele de Vorothor ficou vermelha por um momento. Você cresceu sem permissão. Você construiu embarcações militares sem permissão. Você desenvolveu armas sem permissão. Construímos navios suficientes para proteger nossos mercadores dos piratas. Nada mais, então você afirma. Mas você se recusa a nos deixar verificar isso. Você se recusa a abrir seus estaleiros para inspeção. O que você está escondendo, embaixador? Helena Vasquez não disse nada. Ela não tinha resposta que o satisfizesse. A verdade era complicada. A verdade era secreta. A verdade é que a humanidade aprendeu uma lição muito difícil logo após o primeiro contato. A hegemonia Malvani parecia amigável no início. Eles ofereceram comércio, tecnologia, parceria. Então eles desembarcaram no mundo colônia de New Brisbane e levaram 12.000 humanos como escravos. A humanidade levou 15 anos para recuperá-los. Quando fizeram,
Apenas 4.000 ainda estavam vivos. A galáxia não fez nada. O Conselho emitiu uma declaração de preocupação. Os Malvani receberam uma multa equivalente a cerca de 3 meses do seu orçamento militar. E a humanidade aprendeu que aqui, entre as estrelas, a justiça não significava nada sem política. Então a humanidade construiu o poder. Silenciosamente, secretamente, em lugares que o Conselho nunca pensaria em procurar. Mas Alana não poderia dizer nada disso. Então ela simplesmente ficou em silêncio e esperou. Vorotro pareceu satisfeito com o silêncio dela. Ele se voltou para o Conselho. Eu peço uma votação. A resolução é a seguinte. A humanidade entregará todas as propriedades coloniais. Além dos 3 mundos originais aprovados, eles reduzirão sua frota para no máximo 10 navios patrulha. Eles se submeterão ao status de protetorado sob a governança do Conselho. Permitirão a inspeção completa de todas as instalações, militares e civis. Alana sentiu frio. Status de protetorado. Era uma palavra educada para a escravidão. As espécies do protetorado não tinham voto. Sem voz. Sem direitos. Eles existiam por prazer do Conselho. Seus recursos poderiam ser retirados livremente. Seu povo poderia ser recrutado para trabalhar. E se recusarmos? Ela perguntou. Vorotro sorriu. Pelo menos, seu rosto tinha um formato que os humanos aprenderam a chamar de sorriso. Não foi uma expressão gentil. Então o Conselho tomará medidas corretivas. Você tem 30 ciclos padrão para cumprir. A votação foi rápida. 10 a favor. 2 abstendo-se. Ninguém votou contra. Alana voltou para seu navio alguns dias depois. Sua equipe a cercou, fazendo perguntas, mas ela mal as ouviu. Ela estava pensando no que tinha a dizer ao seu governo. Ela estava pensando na guerra que estava prestes a começar. A viagem de volta à Terra durou 6 dias. Alana passou a maior parte em sua cabana, lendo relatórios e redigindo mensagens. Quando sua nave finalmente entrou em órbita ao redor do mundo azul esverdeado que deu origem à sua espécie, ela teve vontade de chorar. Foi tão lindo. Era tão frágil. Ela pegou um ônibus para Genebra. Para o antigo edifício onde o Comando Espacial das Nações Unidas tinha instalado o seu quartel-general. O Conselho de Segurança já estava esperando por ela. Presidentes e primeiros-ministros sentaram-se em torno de uma longa mesa. Seus rostos são sombrios. Eles haviam recebido seus relatórios antecipados. Eles sabiam o que estava por vir. 30 dias, disse a secretária-geral Ada Orobi. Ela era uma mulher pequena com ferro na espinha e fogo nos olhos. 30 dias para entregar tudo o que construímos. Essa é a exigência deles, confirmou Alana. E se recusarmos, eles enviarão uma frota. Eles destruirão nossas defesas. Eles forçarão o cumprimento. Qual o tamanho da frota? Uma porta se abriu no fundo da sala. Um homem alto com uniforme militar entrou. Seu peito estava coberto de metais. Mas ele os usava como se não pesassem nada. Seu cabelo era branco. Seu rosto estava enrugado. Mas seus olhos eram nítidos e claros. O almirante da frota Shenveilin serviu à humanidade durante 42 anos. Ele lutou contra piratas nos cinturões de asteroides. Ele enfrentou invasores Malvani durante a crise dos escravos. Ele construiu a Marinha Espacial da Humanidade a partir de 12 navios de carga convertidos em algo muito, muito mais. Nossa inteligência sugere que eles montarão entre 500 e 700 embarcações. Ele disse, eles acreditam que isso será uma demonstração de força, nada mais. Eles não esperam que lutemos. Podemos lutar? Perguntou o presidente da Federação Europeia. O almirante Shen sorriu. Era um sorriso tênue, mas era real. Isso depende do que você acha que significa lutar. Ele apertou um botão em seu dispositivo de pulso. Um holograma apareceu acima da mesa. Mostrava um navio diferente de tudo que o Conselho já tinha visto. Era enorme, cheio de armas.
Tem casco marcado com a bandeira da Terra. Este é o EDS Invicto. Ela é um dreadnought da classe Titã. Ela tem 3 km de comprimento. Ela carrega poder de fogo suficiente para quebrar uma lua. E ela é apenas uma entre 30. A sala ficou em silêncio. 30, sussurrou o secretário-geral Obi. 30 dreadnoughts. 47 cruzadores pesados. 89 destruidores. 116 fragatas e corvetas. Tudo escondido em locais que o Conselho nunca pensou em procurar. Tudo bruto e pronto. Como? Perguntou o presidente americano. Como construímos tudo isso sem ninguém saber? Porque aprendemos com os Malvanin. Aprendemos que a galáxia não é gentil. Aprendemos que o Conselho protege apenas aqueles que podem se proteger. Então, por 50 anos, temos abelha e estou me preparando para este dia. Esperávamos que isso nunca acontecesse. Mas sabíamos que isso poderia acontecer. O almirante Shen mudou o holograma. Agora mostrava um mapa estelar com dezenas de pontos verdes espalhados pelo espaço humano. Os jardas de obsidiana no cinturão de Cooper. As estações Forge nos campos de asteroides de Epsilon Aridanin. As docas fantasmas de Tau Ceti. Construímos em segredo porque era necessário. Construímos em segredo porque nos lembramos do que aconteceu em New Brisbane. Eleanor observou os rostos ao redor da mesa. Ela viu medo, sim, mas também viu outra coisa. Ela viu esperança. O que você recomenda, almirante? Perguntou o secretário-geral Obi. Shen desligou o holograma. Ele ficou em pé, com as mãos cruzadas atrás das costas. Recomendo que não disparemos primeiro. Não somos agressores. Não queremos guerra. Mas também recomendo que não nos rendamos. Nós não nos ajoelhamos. Quando a frota do município entrar no nosso espaço, estaremos à sua espera. E mostraremos a eles que a humanidade não é uma espécie que pode ser intimidada. Eles vão nos atacar. Eleanor disse calmamente, sim, eles vão. E então o almirante Shen olhou para ela. Por um momento, algo triste brilhou em seus olhos. Depois desapareceu, substituído por aço. Então respondemos com navios de guerra. O Conselho de Segurança votou naquela noite. A decisão foi unânime. 3 dias depois, o observador do Conselho chegou à Terra. Seu nome era Tetral. E ele era membro do Vus Collective. Ele tinha braços, 2 pernas e olhos compostos que viam em 16 espectros. Ele foi enviado para observar a humanidade e preparar sua rendição. Em vez disso, ele os observou preparar algo totalmente diferente. Ele viu soldados treinando em gravidade zero. Ele viu fábricas funcionando dia e noite. Ele viu as crianças indo para a escola e os pais indo para o trabalho e a vida continuando. Os Obsidian Yards não tinham nome oficial. Eles não apareceram em nenhum mapa. Até onde a galáxia sabia, os confins distantes do cinturão de Cooper não continham nada além de gelo, rocha e silêncio antigo. A galáxia estava errada, ponto Capitão Yuki. Tanaka ficou no deck de observação do EDS, invicta, e viu sua casa ganhar vida. Ao seu redor, escondidos nas sombras das montanhas congeladas, navios despertavam. As luzes de funcionamento piscaram como estrelas nascendo. Os motores zumbiam com potência mal contida. Depois de anos dormindo no escuro, a frota secreta da humanidade estava finalmente pronta para voar. Lindo, não é? Disse uma voz atrás de seu ponto enquanto o Kai se virava. O comandante Marcos Oconco estava parado na porta, sua pele escura refletindo a luz refletida de 1000 embarcações. Ele era o capitão do porta-aviões Sol Nascente e uma das poucas pessoas na galáxia em que Yuki realmente confiava. Lindo e terrível, respondeu ela, nunca quis usar esses navios. Na verdade não, nenhum de nós fez. Marcos caminhou até ficar ao lado dela, mas querer não importa mais. O conselho fez sua escolha. Você acha que podemos vencer? Marcos ficou quieto por um longo momento. Quando ele falou, sua voz era suave. Acho que precisamos, Yuki assentiu.
Ela pensou no caminho que os trouxe até aqui. Ela pensou nas histórias que sua avó lhe contará. Histórias sobre New Brisbane, a crise dos escravos e os 15 anos de horror que mudaram a humanidade para sempre. Sua avó foi uma das sobreviventes. A história oficial dizia que a hegemonia Malvani havia contratado 12.000 humanos como trabalhadores contratados. A verdade era mais simples e mais feia. Eles tinham sido escravos. Eles haviam sido trabalhados em minas, fábricas e lugares que não valiam a pena pensar. As crianças foram separadas dos pais. Os velhos e doentes foram deixados para morrer. A terra implorou ajuda ao conselho. O conselho expressou preocupação e não fez nada. Os Malvani eram muito poderosos, muito úteis, muito bem relacionados. As vidas humanas não importavam o suficiente. Então a própria humanidade resgatou seu povo. Foram necessários 15 anos de operações secretas, de navios roubados e ataques desesperados e sacrifícios que nunca seriam registrados em nenhum livro de história. Quando acabou, 4.000 sobreviventes voltaram para casa. 8.000 não. A galáxia assistiu e encolheu os ombros. O Conselho emitiu uma multa e a humanidade descobriu a verdade sobre as estrelas. Aqui, ninguém salvaria você. Aqui fora, vocês estavam tão seguros quanto eram pontos fortes, então a humanidade se tornou forte. Todos os capitães, reportem-se ao centro de comando, coloquem uma voz no intercomunicador. Foi o almirante Shen. Temos uma nova inteligência. Yuki e Marcos pegaram um ônibus através do pátio até a estação de comando. Estava escondido dentro de um asteroide do tamanho de uma pequena lua, escavado e preenchido com a tecnologia mais avançada que a humanidade já construiu. O centro de comando era o seu coração, uma sala cheia de telas e consoles e pessoas muito sérias. O almirante Shen estava no display central. Ao lado dele estava o contra-almirante Priya Sharma, comandante do primeiro grupo de ataque. Ela era pequena e feroz, com olhos que pareciam ver tudo e julgar a maior parte com severidade. Obrigado por ter vindo, disse Shen. Serei breve. A nossa rede de inteligência confirmou a composição da frota do município. Ele ativou o display. Um mapa estelar apareceu, mostrando a fronteira do espaço humano. Pontos vermelhos moviam-se em sua direção como um enxame de insetos furiosos. 617 embarcações. 8 espécies. Os Drinari fornecem o maior contingente. 212 navios, incluindo a sua nau capitânia, o Árbitro da Paz. A Irmandade Torven enviou 83 navios. Dekef Dominion, 71. E assim por diante, seus sistemas de armas. As Admiral Sharma, tecnologia padrão do Conselho. Canhões de plasma, mísseis cinéticos, escudos convencionais. Nada que não tenhamos planejado. Eles são comandantes. O comandante da frota Catolan do Drinari é um comando geral. Ele é velho, orgulhoso e está convencido de que os humanos são primitivos, que se renderão à primeira demonstração de força. Os outros comandantes de frota são semelhantes. Nenhum deles travou uma guerra real em mais de um século. Yuki estudou o mapa. 600 navios eram uma força enorme, mas a humanidade tinha algo que o Conselho não conhecia. Algo que pode fazer toda a diferença. E a inteligência deles? Ela perguntou, eles sabem sobre nós? Sobre a frota real? Shen balançou a cabeça. Tanto quanto sabem, a humanidade tem 40 navios patrulha e um punhado de navios de carga armados. Eles acreditam que isso será fácil. Ótimo, disse Marcos. Deixe-os acreditar. Isso me leva à nossa estratégia. Shen mudou a exibição. Agora mostrava o único sistema, o lar da humanidade, com pontos verdes marcando posições por toda parte. Não os encontraremos na fronteira. Não lhes daremos a chance de fugir. Vamos deixá-los vir para Seul, para a própria terra, onde transmitirão suas exigências finais de rendição, e então, perguntou Sharma, então apareceremos, todas as 312 naves. Nós os cercamos e lhes damos uma chance de partir. Se eles recusarem, se atirarem primeiro, Shen fez uma pausa. Seu rosto estava duro.
Depois mostramos-lhes o que a humanidade pode fazer quando não temos outra escolha. Eles vão atirar primeiro. Yuki disse calmamente, que Tola não aceitará a humilhação da retirada. Eu sei. Shen olhou para cada capitão por vez. É por isso que preciso te perguntar uma coisa. Quando a batalha começar, haverá caos. Os navios serão destruídos. Os pods de fuga serão lançados. Os navios feridos ficarão à deriva, indefesos. Ele respirou fundo. Preciso que você se lembre de que não somos monstros. Destruiremos sua capacidade de lutar. Destruiremos a frota deles, mas não massacraremos inimigos indefesos. Não assassinaremos tripulações que se renderam. Não nos tornaremos aquilo contra o qual construímos estes navios para lutar. A sala estava em silêncio. Yuki pensou na nova Brisbane. Ela pensou nas histórias de sua avó, na crueldade e na indiferença que marcaram a primeira lição real da humanidade sobre a galáxia. Seria tão fácil retribuir essa crueldade. Tão satisfatório. Tão errado. Eu entendo, almirante, ela disse. Os invictos seguirão suas ordens. Todos eles, um por um, concordaram os outros capitães. Marcos, Sharma, todos eles. Shen assentiu. Algo parecido com alívio brilhou em seus olhos. Obrigado. Agora, há mais uma coisa que devemos discutir. O Conselho enviou um observador à Terra. Meu nome é Tetral, e ele deveria estar monitorando nossos preparativos de rendição. Ele suspeita de alguma coisa? Marcos perguntou. Ele suspeita de tudo. Ele tem enviado relatórios ao Conselho alertando-os de que os humanos devem ser calmos, organizados e confiantes. Ele acredita que estamos escondendo alguma coisa. Eles estão ouvindo ele? Não, eles acham que ele amoleceu por passar muito tempo entre nós. Mas quando a batalha terminar, Tetral pode ser importante. Ele é o único membro da delegação do Conselho que viu quem realmente somos. O briefing continuou por mais 2 horas. Os contos foram discutidos. As posições foram atribuídas. Os planos foram refinados. Quando finalmente acabou, Yuki voltou à sensação de invencibilidade, como se carregasse o peso dos mundos sobre os ombros. Seu navio estava esperando por ela. 3 quilômetros de casco blindado e armas devastadoras, tripulados por 4.000 homens e mulheres, que treinaram durante anos para uma batalha que esperavam que nunca acontecesse. Yuki caminhou entre os carroceiros e sentiu navios unindo ao seu redor. O invencível não era apenas metal e circuitos. Ela estava viva de uma forma que apenas os capitães das naves estelares realmente entendiam. Ela tinha uma personalidade, uma presença, uma vontade própria, Capitã na Ponte. Anunciou seu primeiro oficial quando Yuki entrou no centro de comando. À vontade, disse Yuki. Ela caminhou até sua cadeira e sentou-se, olhando para a tela principal. Estrelas preenchiam a exibição, frias, distantes e lindas. A navegação abriu um caminho para a alma. À frente, devagar, até limparmos os pátios, olho. Capitão, os invictos começaram a se mover. Ao seu redor, outros navios faziam o mesmo. Dreadnought's, cruzadores e contratorpedeiros, todos fluindo da escuridão como um rio de aço. Yuki os observou partir e sentiu algo estranho no peito. Orgulho, talvez. Medo, certamente. Mas também outra coisa, algo que parecia o início de uma história, durante 50 anos. A humanidade havia se escondido nas sombras. Eles construíram em segredo e treinaram em silêncio e esperavam que a galáxia os deixasse em paz. Mas a galáxia não os deixou sozinhos. A galáxia bateu à sua porta com ameaças e ultimatos, e com a certeza de que os humanos eram fracos. A galáxia estava prestes a descobrir a verdade na Terra. O observador Tetral ficou na janela de seus aposentos e assistiu ao pôr do sol. Ele estava neste planeta há 3 semanas e ainda não entendia essas pessoas. Eles deveriam estar em pânico. Eles deveriam estar negociando, implorando, preparando-se para se submeter. Em vez disso, eles seguiram suas vidas como se nada estivesse acontecendo.
As crianças brincavam nos parques, os trabalhadores iam para o trabalho, os soldados treinavam com uma eficiência silenciosa que não fazia sentido. Você está preocupado, disse o embaixador Vasquez. Ela veio visitá-lo novamente, como fazia todas as noites. Ela parecia realmente gostar de conversar com ele, o que era estranho. Ele deveria ser seu inimigo. Estou confuso, admitiu Tetral. Tenho observado sua espécie há semanas. Eu li sua história. Eu estudei sua cultura. E eu ainda não entendo. O que você não entende? Você sabe o que está por vir. Você sabe que a frota do Conselho estará aqui em alguns dias. Você sabe que não pode vencer. No entanto, você não se rende. Ora, Eleanor sorriu. Era um sorriso triste, mas havia aço por baixo dele. Você conhece Nova Brisbane? Ela perguntou. O incidente com o meu Vani? Sim, foi lamentável, lamentável. Eleanor riu, mas não havia humor nisso. 12.000 pessoas escravizadas, 8.000 assassinadas, e o Conselho considerou isso lamentável. Os Melvani foram punidos. Eles foram multados. Pagaram uma quantia que nada significava para eles e seguiram com suas vidas. Leonor olhou para ele. Seus olhos eram antigos e conhecedores. Quem me disse que temos 40 navios? Antes que Tetral pudesse responder, um alerta soou em seu dispositivo pessoal. Ele olhou para ele e sentiu seu sangue gelar. A frota do Conselho entrou no espaço humano. Eles estavam transmitindo exigências de rendição imediata. Começa, Eleanor disse suavemente. Tetral loquei para ela. Depois para o céu, depois de volta para ela novamente. O que você está escondendo? Ele sussurrou. Eleanor virou-se e caminhou em direção à porta. Ela fez uma pausa com a mão na moldura. Venha comigo. É hora de você ver a verdade. Ela o levou a uma instalação militar na periferia da cidade. Guardas armados verificaram suas credenciais e os deixaram passar. Eles entraram em uma sala cheia de telas e equipamentos e policiais sérios. Na tela principal, a frota do Conselho pairava no espaço como uma nuvem de vespas furiosas. 600 navios, a força mais poderosa reunida em um século, e então a tela mudou. Da escuridão ao seu redor, luzes apareceram. Centenas de luzes, naves que não deveriam existir, não poderiam existir, apareciam do nada como fantasmas se tornando reais. Tetral os contou. Sua mente não conseguia aceitar o que seus olhos viam. 312. A humanidade estava escondendo uma frota inteira. Não navios de patrulha, mas navios de guerra. Dreadnoughts maiores do que qualquer coisa que o Conselho já havia construído. Cruzadores cheios de armas. Destruidores e fragatas movendo-se em formação perfeita. Impossível, ele respirou. Tínhamos bons professores, respondeu Eleanor. A galáxia nos ensinou que misericórdia é fraqueza. Então nos preparamos para este dia. Esperávamos que isso nunca acontecesse, mas nos preparamos mesmo assim. Na tela, o rosto do almirante Shen apareceu. Ele estava transmitindo em todas as frequências. Frota do Conselho. Este é o almirante Shen Veilin da Força de Defesa da Terra. Você entrou em nosso território com intenções hostis. Nós lhe damos uma chance de sair em paz. Se você atirar em nós, responderemos com tudo o que temos. Tetral observou as naves do Conselho hesitarem. Ele podia imaginar o caos nas pontes, o pânico, a descrença. Então o primeiro raio de plasma foi lançado pelo árbitro da paz. O rosto do almirante Shen não mudou. Ele deu uma única ordem silenciosa. Todos os navios, armas livres e a noite iluminada pelo fogo. O comandante da frota Catolan viveu 217 anos. Ele comandava navios desde antes dos humanos descobrirem o fogo. Ele lutou em 3 guerras e venceu todas sem nunca perder um único navio sob seu comando. Ele nunca sentiu medo na batalha. Nenhuma vez. Ele sentiu isso agora, relato. Ele latiu, agarrando os braços de sua cadeira de comando enquanto o árbitro da paz tremia ao seu redor.
O que está acontecendo? Comandante, seu oficial tático parou, olhando para seu console com os olhos arregalados. Eles estão por toda parte. 300 navios. Possivelmente mais. Nossos sensores não conseguem obter uma contagem precisa. Isso é impossível. A inteligência disse que eles tinham 40 navios. A inteligência estava errada. Comandante, outro impacto balançou a nave. As luzes piscaram. Em algum lugar ao longe, Catolan ouviu o grito de metal rasgado. Ele olhou para a tela principal e viu o inferno. A frota humana os cercou. Navios enormes, maiores do que qualquer coisa que o Conselho já havia construído, disparavam armas que cortavam escudos como se fossem papel. Navios menores disparavam entre o caos, rápidos e mortais. Retirando navios feridos com precisão cirúrgica, a frota do Conselho estava morrendo. Ordene a todos os navios que recuem. Ordenou o católico. Forme posições defensivas ao redor do árbitro. Comandante, as nossas comunicações estão bloqueadas. Apenas sinais de curto alcance estão sendo transmitidos. Então use curto alcance. Use o que tivermos. O oficial tático tentou. Na tela, Catola observou pedaços de sua frota responderem. Alguns navios conseguiram formar grupos. Outros simplesmente ficaram à deriva. Seus motores foram destruídos. Suas tripulações morrendo na escuridão fria. Ele trouxe 600 navios para este sistema. Ele esperava disparar alguns tiros de advertência e aceitar a rendição da humanidade. Ele esperava estar em casa dentro de uma semana, comemorando uma vitória fácil. Em vez disso, assistia ao maior desastre militar da história do Conselho. O comandante disse em voz baixa. Catolan virou-se e viu o observador Totral parado na entrada da ponte. Ele havia retornado da Terra poucas horas antes da batalha, cheio de avisos que ninguém havia ouvido. Você estava certo. Catola N admitiu. As palavras tinham gosto de cinza. Eu deveria ter ouvido. Não teria importância. Mesmo que soubéssemos, não poderíamos ter impedido isto. Então o que fazemos? Totral olhou para a tela de visualização. Seus olhos compostos refletiam o fogo que ardia em uma dúzia de navios. Nós nos rendemos. Paramos a matança antes que não haja mais nada para salvar. Render. Catolan levantou-se, o seu orgulho ardendo enquanto a sua frota morria à sua volta. Os Drenari não se rendem. Nunca nos rendemos. Então os Drenari morrerão aqui. Todos nós, cada navio, cada tripulação, cada vida. Seu orgulho vale isso? Antes que Catolan pudesse responder, uma nova voz ecoou no sistema de comunicações. Vinha de fora, de uma das naves humanas, o árbitro da paz. Este é o capitão Yuki Tanaka do EDS-1 Conqueror. Sua frota está quebrada. Suas armas estão falhando. Você não pode vencer essa luta. Afaste-se agora e ninguém mais do seu povo precisará morrer. Catolan olhou para a tela de visualização. Os invictos pairavam no espaço como uma montanha de aço. Suas armas ainda fumegam devido ao fogo recente. Foi lindo de uma forma terrível. Como uma tempestade, uma lâmina ou um predador que finalmente parou de fingir ser domesticado. Ela está oferecendo misericórdia, disse Totral. Aceite-o e se eu recusar, ela nos destruirá e terá razão em fazê-lo. Viemos aqui para escravizar o povo dela. Demos o primeiro tiro. Tudo o que aconteceu é culpa nossa, não deles. Catolan fechou os olhos. Pensou em seu mundo, em sua família, nas gerações de Drenari que serviram em navios chamados Árbitro. Ele pensou no que diriam se pudessem vê-lo agora. Eles lhe diriam para sobreviver. Eles lhe diriam para proteger sua tripulação. Dir-lhe-iam que não havia vergonha em perder para um inimigo mais forte. Somente ao recusar-se a aceitar a verdade é que ele abriu os olhos, abriu um canal para a frota humana. Comandante DeWitt, o oficial de comunicações trabalhou em seu console. Depois de um momento, ele assentiu. Canal aberto, Catolan manteve-se direito. Ele havia perdido, mas perderia com dignidade. Capitão Tanaka,
este é o comandante da frota Catola. Ordeno a todos os navios do Conselho que cessem fogo. Nós nos rendemos. Houve uma longa pausa. Então a voz do capitão Tanaka retornou, agora mais suave. Aceitamos a sua rendição, comandante. Ordene que suas naves desliguem as armas e mantenham a posição. Navios médicos já estão se movendo para ajudar os feridos. Nenhum dano ocorrerá a quem seguir estas instruções. Catolan deu as ordens. Do outro lado do campo de batalha, os disparos pararam lentamente. Os navios que tentavam lutar ou fugir pararam. Suas armas ficam no escuro. Seus motores silenciaram. Dada acabou, na ponte dos invencíveis. Yuki Tanaka soltou um suspiro que não percebeu que estava aprendendo. Suas mãos tremiam. Ela os escondeu nas costas para que sua tripulação não visse. Todos os navios informam o status, disse ela. Os relatórios chegaram. A frota humana havia perdido 9 navios. 4 contratorpedeiros, 3 fragatas, 2 cruzadores, 327 tripulantes mortos. Outros 500 feridos. A frota do Conselho havia perdido muito mais. 173 navios destruídos. Outros 208 gravemente danificados. As vítimas da tripulação ainda estavam sendo contadas. Mas as primeiras estimativas sugeriam mais de 40.000 mortos. Yuki fechou os olhos e tentou não pensar nesses números. 40.000 pessoas que nunca voltariam para casa, nunca viriam as suas famílias, nunca viveriam mais um dia. E para quê? Porque os seus líderes eram demasiado orgulhosos para deixarem a humanidade em paz. Capitão, disse seu primeiro oficial. O almirante Shen está solicitando um canal. Faça-o passar. O rosto do almirante Shen apareceu em sua tela pessoal. Ele parecia cansado, mas aliviado. Excelente trabalho. Capitão, você lidou bem com os invictos. Obrigado, almirante. Mas o crédito pertence à tripulação. Sempre acontece. Shen fez uma pausa. Preciso que você faça algo por mim. O árbitro da paz está danificado, mas intacto. Quero que você atraque e se encontre pessoalmente com o comandante Kefolan. Senhor, vencemos a batalha, Yuki. Agora precisamos conquistar a paz. Kefolan é o oficial graduado do Conselho neste sistema. Ele precisa entender que não vamos massacrar o seu povo nem escravizá-lo. Ou fazer qualquer uma das coisas que o Conselho teria feito conosco, Yuki entendeu. Não foi suficiente derrotar um inimigo. Você tinha que mostrar a eles que tipo de vencedor você seria. Irei imediatamente, almirante. Irei imediatamente, almirante. Ela pegou uma nave através do campo de batalha. Pelas janelas ela podia ver os destroços da guerra. Naves quebradas caíram pelo espaço, deixando um rastro de destroços e atmosfera. Cápsulas de resgate flutuavam entre eles, seus faróis de emergência piscando como estrelas moribundas. As naves humanas moviam-se em meio ao caos, mas não para atacar. Embarcações médicas coletaram cápsulas de fuga de todas as espécies. As equipes de reparo ajudaram a estabilizar os navios municipais danificados. Equipes de engenharia trabalharam para salvar as equipes que tentavam matá-los apenas algumas horas atrás. Yuki viu um contratorpedeiro humano puxando ao lado de uma fragata destruída e avariada. Em vez de disparar, estendia tubos de ancoragem para ajudar a evacuar os feridos. Isto é quem somos, ela pensou. Isto é quem escolhemos ser. O árbitro da paz estava uma bagunça. Seu casco foi marcado por impactos de armas. Seções inteiras estavam abertas para o espaço, mas seu núcleo estava intacto e sua tripulação ainda estava viva. Yuki atracou em uma das comportas sobreviventes e entrou na nau capitânia do Conselho. Ela foi recebida por um grupo de oficiais Drinari, com armas no coldre, mas olhos hostis. Eu sou o capitão Tanaka, ela disse. Estou aqui para falar com o comandante Catolan. Os oficiais trocaram olhares. Então um deles assentiu e conduziu-a pelos corredores danificados. Catolan estava esperando em seu centro de comando. Ele se levantou quando ela entrou, sua postura rígida e formal.
Capitão Tanaka, não esperava que o vencedor me visitasse pessoalmente. Não estamos aqui para nos gabar, comandante. Estamos aqui para ajudar, ajudar. Katola emitiu um som que poderia ter sido uma risada amarga. Você acabou de destruir 2/3 da minha frota. Você atirou primeiro. Você veio à nossa casa com ameaças e exigências. Você não nos deu escolha. E agora, o que acontece agora? Você nos escraviza como os Melvani teriam feito? Você executa os oficiais e vende as tripulações para o mercado de trabalho? Yuki olhou para ele com algo parecido com pena. Era isso que você esperava? É isso que o conselho teria feito conosco? Katola não respondeu. Seu silêncio foi resposta suficiente. Nós não somos você, disse Yuki. Nós não somos os Melvani. Nós não escravizamos as pessoas. Não vendemos vidas. Suas tripulações serão tratadas como prisioneiros de guerra com todos os direitos sob nossas leis. Seus feridos receberão cuidados médicos. Seus mortos serão homenageados de acordo com seus costumes. Por quê? Porque é isso que somos. Por que construímos estas naves para nos protegermos, não para nos tornarmos monstros? Porque se tratássemos você como você nos trataria, não seríamos melhores do que a galáxia que nos ensinou a temer. Katolan olhou para ela. Pela primeira vez, Yuki viu algo em seus olhos que não era orgulho ou raiva. Parecia quase vergonha. Lutei com muitos inimigos, disse ele lentamente. Eu vi espécies crescerem e caírem. Vi impérios desmoronarem e civilizações morrerem. Em todo esse tempo, nunca vi nada assim. Como o que? Vitória sem crueldade. Força sem malícia. Você tinha todos os motivos para nos destruir, capitão. Todos os motivos para nos fazer sofrer. Em vez disso, você oferece misericórdia. Misericórdia não é fraqueza. Comandante, minha avó me ensinou isso. Ela sobreviveu a New Brisbane. Ela poderia ter passado a vida odiando a galáxia pelo que ela fez com ela. Em vez disso, ela me criou para ser melhor. Katolan ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz estava diferente. Mais seguro, mais atencioso. O que acontece a seguir? Sua frota será escoltada até uma área de espera enquanto negociamos com o Conselho. Você pessoalmente será tratado como um convidado diplomático, não como um prisioneiro. E quando chegar a hora, você terá a chance de voltar para casa com uma mensagem. Que mensagem? Yuki pensou nas palavras do almirante Shen. Ela pensou em sua avó. Ela pensou em todos os anos que a humanidade passou construindo em segredo. Esperando pela paz, mas preparando-se para a guerra. Essa humanidade está vindo para o Conselho. Não para conquistar. Não para punir. Mas ocupar o nosso lugar entre as estrelas como iguais. E desta vez, eles vão ouvir. Katolan olhou para ela por um longo momento. Então, lentamente, ele baixou a cabeça. Acredito que sim, capitão, pela primeira vez na minha longa vida. Acredito que sim, fora das janelas de visualização danificadas. As estrelas ardiam frias e brilhantes. A batalha acabou. A guerra foi vencida. Mas o verdadeiro trabalho estava apenas começando. A notícia da batalha se espalhou pela galáxia como fogo na grama seca, Andrinari Prime. O Senado se reuniu em sessão de emergência. O presidente Vorotro ficou diante de seus colegas com cinzas em suas vestes. O sinal tradicional de luto. 173 navios destruídos. 42 mil tripulantes mortos ou capturados. A maior derrota militar da história Andrinari. Como isso é possível? Exigiu a senadora Katara, com a voz aguda de tristeza e fúria. Seu filho serviu em um dos cruzadores destruídos. Eles eram primitivos. Eles tinham 40 navios. Tínhamos 600. Eles mentiram, respondeu Vorotro. Sua pele ficou cinza pálida, a cor da vergonha. Eles esconderam sua verdadeira força. Eles construíram em segredo enquanto observávamos e ríamos de sua fraqueza.
Então enviamos outra frota. Um maior. Apelamos aos nossos aliados. Nós os esmagamos antes que eles possam fazer isso com o quê? Vorótro interrompeu. Enviamos nossos melhores navios para Seul. Nossos melhores comandantes. Nossas melhores equipes. Eles se foram agora. Morto ou capturado. E os humanos, ele fez uma pausa, lutando com as próximas palavras. Os humanos estão tratando nossos prisioneiros com dignidade. Eles estão curando nossos feridos. Eles estão homenageando nossos mortos. O Senado ficou em silêncio. Não era assim que os inimigos se comportavam. Não era assim que a galáxia funcionava. Há mais. Vorótro continuou. O almirante Shen nos contatou. Ele diz que a humanidade está enviando uma delegação para Axiom Prime. Eles se dirigirão diretamente ao Conselho. Eles estão trazendo sua frota. Uma invasão? Não, uma demonstração. Eles querem que vejamos o que eles podem fazer. E então a voz de Vorótro caiu. Eles querem conversar. Cenas semelhantes ocorreram em toda a galáxia. No mundo natal do Storven. A matriarca Yennelie recebeu relatos da destruição de sua frota com tristeza silenciosa. Na estação capital do Kef Dominion, os comandantes militares discutiram sobre o que poderia ter dado errado. Em uma centena de mundos, estações e naves, seres de todas as espécies tentaram compreender como uma espécie com apenas um século de idade havia humilhado os maiores poderes conhecidos no espaço e na Terra. A humanidade preparou-se para a próxima fase do seu plano. A embaixadora Helena Vasquez estava em seu escritório, olhando para uma exibição holográfica da Câmara do Conselho em Axiom Prime. Ela passou 30 anos como diplomata. Ela havia negociado tratados, acordos comerciais e cessar-fogo. Ela nunca havia negociado a partir de uma posição de força antes. Você parece preocupado, disse o observador Tetral. Ele escolheu permanecer na Terra após a batalha, fascinado por esses seres estranhos que desafiaram tudo o que ele pensava saber sobre a galáxia. Eu sou Helena admitida. Vencemos a batalha, mas conquistar a paz é mais difícil. O que você quer dizer? O Conselho está assustado. Pessoas assustadas fazem coisas perigosas. Eles podem tentar se unir contra nós. Eles podem decidir que a humanidade é perigosa demais para existir. Eles podem tentar nos destruir antes que possamos destruí-los, não é? Helena sorriu levemente. Eles podem tentar. Temos 300 navios. Eles têm milhares se combinarem suas frotas. Mas temos vantagens que eles ainda não entendem. Nossa tecnologia é melhor. Nossas táticas são melhores. E o nosso povo lutará até que o último navio desapareça. Por que não temos mais para onde ir? Então por que negociar? Por que não simplesmente conquistar? Por que não é isso que somos? Helena se virou para encará-lo. Construímos a nossa frota para sobreviver, não para governar. Não queremos governar a galáxia. Não queremos escravizar outras espécies. Queremos apenas ficar sozinhos para viver em paz. O Conselho não vai entender isso. Não. Eles esperam que hajamos como eles agiriam. Eles esperarão conquista e vingança e crueldade. Temos que mostrar a eles algo diferente. Temos de lhes mostrar que força nem sempre significa opressão. Tetral considerou isso. Em sua longa carreira como observador, estudou dezenas de espécies. Ele tinha visto civilizações ascenderem e caírem. Assisti impérios se expandirem e desmoronarem. Ele nunca tinha visto nada parecido com a humanidade. Você é um povo estranho. Ele disse finalmente, nós sabemos. 3 dias depois, a delegação da humanidade partiu para Axiom Prime. 40 navios de guerra os escoltaram. O suficiente para fazer uma declaração sem parecer ameaçar uma guerra total. O almirante Shen comandou a frota da Ponte dos Invictos. O embaixador Vasquez liderou a equipe diplomática. E o observador Tetral veio como conselheiro não oficial. Como ele entendia os dois lados melhor do que ninguém, a viagem durou 8 dias.
Quando eles finalmente emergiram do hiperespaço perto de Axiom Prime, encontraram as frotas restantes do Conselho esperando por eles. Centenas de navios de uma dúzia de espécies reuniram-se para defender a capital do Conselho. Eles formaram uma parede de metal e armas entre a humanidade e a antiga estação. Impressionante! O almirante Shen comentou, estudando a tela. Eles estão aterrorizados. Capitão Tanaka disse. Ela ficou ao lado dele, seus olhos calculando distâncias e ângulos por hábito. Veja a formação deles. Eles estão prontos para lutar ou fugir. Eles não sabem o que os obrigaremos a fazer. Nem eu, honestamente. Shen voltou-se para seu oficial de comunicações e abriu um canal. Todas as frequências, canal aberto, almirante. Shen manteve-se ereto e dirigiu-se às frotas combinadas da galáxia. Este é o almirante Shen Veilinda. Força de Defesa da Terra. Não viemos para lutar. Não viemos para conquistar. Viemos conversar. Nosso embaixador solicita permissão para falar ao Conselho. Nossa frota permanecerá aqui nesta posição e não disparará a menos que seja atacada. Você tem minha palavra. Houve um longo silêncio. Então veio uma resposta, não das frotas, mas do próprio Axiom Prime, almirante Shen. Este é o orador Voroto. O Conselho ouvirá o seu embaixador. Você pode enviar uma nave auxiliar para a base de ancoragem 7, mas sua frota não deve se aproximar mais do que a atual. A Câmara do Conselho era exatamente como Helena se lembrava. 12 tronos em círculo, paredes de cristal cantando com a luz, um teto perdido em nuvens artificiais. Mas todo o resto foi diferente. Os membros do Conselho não olhavam mais para ela com desprezo ou diversão. Eles olharam para ela com medo. Embaixador Vasquez, disse o presidente Voroto. Sua voz foi cuidadosamente controlada, mas Helena podia ver sua pele mudando de cor com uma emoção mal reprimida. O Conselho reconhece a sua presença. Você pode falar. Helena caminhou até o centro da Câmara. Ela ficou onde os prisioneiros estavam, onde os suplicantes se ajoelharam, onde espécies inferiores imploraram por um pouco da atenção do Conselho. Ela não se ajoelhou. Honorável Conselho, ela começou. Há um mês, você deu um ultimato à humanidade. Entregar as nossas colônias, desmantelar a nossa frota, aceitar o Estatuto de Protectorado. Você nos deu 30 dias para cumprir. Você enviou 600 navios para fazer cumprir sua vontade. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Esses navios já se foram. Sua frota está quebrada. Seus comandantes são nossos prisioneiros. Os seus soldados estão a ser tratados nos nossos hospitais, curados pelos nossos médicos, porque é isso que somos. Você deixou claro seu ponto de vista, interrompeu Voroto. Você mostrou que a humanidade é mais forte do que acreditávamos. O que você quer? Reparações? Território? A submissão do Conselho? Não, a palavra pairou no ar. Vários membros do Conselho pareciam confusos. Não, Voroto repetiu. Não queremos o seu território. Não queremos sua submissão. Não queremos que você se curve diante de nós como esperava que nos curvássemos diante de você. O que queremos é mais simples do que isso, e talvez mais difícil. Ela respirou fundo. Queremos igualdade. Um assento neste Conselho. Uma voz nas decisões que nos afetam. O direito de viver entre as estrelas sem ser ameaçado, intimidado ou escravizado. Você tem 300 navios de guerra, disse a matriarca Yenel. Você pode pegar o que quiser. Sim, poderíamos. Mas não somos assim. Eleanor olhou ao redor da Câmara, encontrando os olhos de cada membro do Conselho. Há 50 anos, a hegemonia malvani escravizou 12.000 do nosso povo. O Conselho não fez nada. Vocês emitiram uma declaração e impuseram uma multa e seguiram com suas vidas. Aprendemos naquele dia que a galáxia não nos protegeria. Então construímos uma frota que pudesse. E agora você vai usá-lo para se vingar? Perguntou o representante de Cat. Não, construímos os nossos navios para sobreviver.
Nós os construímos para que o que aconteceu em New Brisbane nunca mais acontecesse. Nós os construímos porque tínhamos medo e não tínhamos outra escolha. A voz de Eleanor suavizou-se. Mas não os construímos para conquistar. Não os construímos para oprimir. Nós os construímos para proteger nosso povo. E agora que podemos protegê-los, queremos algo mais do que sobrevivência. Queremos ser seus parceiros, não seus inimigos. Queremos construir uma galáxia onde nenhuma espécie tenha que viver com medo. Você espera que confiemos em você. Vorat exigiu. Depois do que você acabou de fazer com a nossa frota. Não, espero que você verifique. Envie inspetores para o espaço humano. Veja como tratamos seus prisioneiros. Veja como governamos nossas colônias. Veja quem realmente somos. Não quem você presumiu que éramos. Ela se aproximou do círculo de tronos. A galáxia nos ensinou a ser fortes. Mas força sem sabedoria é apenas brutalidade. Poderíamos ter destruído todos os navios da sua frota. Poderíamos ter assassinado todos os tripulantes. Poderíamos ter vindo aqui com exigências e ameaças. E a certeza de que isso pode dar certo. Em vez disso, trouxemos uma oferta. Junte-se a nós, trabalhe conosco. Ajude-nos a construir algo melhor do que a galáxia tem sido. Um conselho que protege todas as espécies. Não apenas os poderosos. Uma galáxia onde nenhuma criança precisa crescer como escrava. Onde nenhuma colônia precisa temer ser conquistada. Onde a força é usada para proteger e não para oprimir. A Câmara ficou em silêncio. Helena podia ver os membros do Conselho lutando com suas palavras. Tentando encaixá-los em um universo que sempre funcionou de forma diferente. Finalmente, Tetral deu um passo à frente. Ele esteve em silêncio até agora, observando e esperando. Vivi entre humanos durante semanas, disse ele. Tenho visto como eles tratam seu próprio povo e como tratam os estranhos. Eu estava no árbitro da paz quando o capitão Tanaka aceitou o comandante Katolan como rendição. Vi naves humanas resgatar nossos feridos e homenagear nossos mortos. Ele se virou para encarar diretamente o conselho. Eles não estão mentindo. Eles poderiam ter nos destruído e escolheram a misericórdia. Poderiam ter exigido tudo e estão pedindo parceria. Eu acredito neles. Acredito que deveríamos aceitar a oferta deles. Vorat olhou para ele por um longo momento. Então ele olhou para Helena. O conselho precisará de tempo para deliberar. É claro que a nossa frota irá esperar na sua posição atual. Nossos prisioneiros continuarão recebendo cuidados. E quando você tomou uma decisão, Helena sorriu e pela primeira vez em sua longa carreira. Foi um sorriso de esperança e não de determinação. Estaremos prontos para ouvir. O conselho deliberou durante 7 dias. Durante esse tempo, a humanidade esperou. A frota deles manteve posição fora do Axiom Prime, com armas desligadas e tripulações em prontidão. O almirante Shen passava horas revisando relatórios e jogando xadrez contra o capitão Tanaka. O embaixador Vasquez reuniu-se com diplomatas juniores de várias espécies, respondendo a perguntas e construindo relações que poderão ser importantes mais tarde. E por toda a galáxia algo estranho começou a acontecer. Espalharam-se histórias sobre como os humanos tratavam seus prisioneiros. O comandante Cass Olen enviou mensagens à sua família descrevendo os cuidados médicos que recebeu. O respeito demonstrado a ele, as conversas que teve com seus captores, os sobreviventes de Torven compartilharam histórias de médicos humanos trabalhando durante a noite para salvar vidas alienígenas. Os membros da tripulação do Kev relataram que estavam sendo alimentados, alojados e autorizados a entrar em contato com suas casas. Não era assim que as guerras deveriam funcionar. Não era assim que os vencedores deveriam se comportar. No quarto dia, uma delegação de representantes do Conselho Júnior pediu para visitar o frota. O embaixador Vasquez concedeu permissão. Eles visitaram os invictos, viram os alojamentos dos prisioneiros, conversaram com inimigos feridos que elogiaram seu tratamento e retornaram para Axiom Prime parecendo confusos e pensativos. No sexto dia, o observador Tatral dirigiu-se a uma reunião de funcionários do Conselho.
Ele falou sobre o que tinha visto na Terra, sobre as escolas, os hospitais e as cidades, sobre o modo como os humanos tratavam uns aos outros e o modo como o trataram. Ele falou sobre a história deles, sobre New Brisbane e a crise dos escravos e os 50 anos de preparação secreta. Ele falou sobre a escolha deles de construir força sem perder a alma. Eles não são perfeitos, concluiu. Eles têm falhas, medos e fracassos como qualquer espécie, mas não são os monstros que esperávamos. São algo novo, algo que a galáxia nunca viu antes. No 7º dia, o Conselho votou. Não foi unânime. O representante de Mulvaney votou contra, assim como Keatri Vortion. Eles argumentaram que a humanidade era muito perigosa, muito imprevisível e muito propensa a perturbar o equilíbrio de poder que manteve a galáxia estável durante milênios. Mas a matriarca Yanel votou a favor, assim como os representantes da Irmandade Torvin e do coletivo Vus e de outras espécies. O presidente Vorotor se absteve, mas sua abstenção carregou o peso do apoio implícito dos Draenários. A contagem final foi de 7 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções. A humanidade conquistou seu assento no conselho. A embaixadora Vasquez recebeu a notícia em seus aposentos a bordo da nave diplomática. Ela sentou-se pesadamente na cama e olhou para a parede por um longo momento, tentando processar o que acabará de acontecer. 30 anos de diplomacia, 50 anos construindo em segredo, 112 anos entre as estrelas. Tudo isso levou a este momento. Ela pensou em sua avó, que havia morrido há 10 anos, aos 97 anos. Ela pensou em todas as histórias que ouviu enquanto crescia sobre a Terra antes das estrelas, sobre o primeiro contato que viu tão promissor, sobre Nova Brisbane e a escuridão que se seguiu. Sua avó lhe dissera uma vez que a galáxia era um lugar cruel, mas que a crueldade não era inevitável. Podemos ser melhores, ela dissera. Podemos mostrar-lhes que força e bondade não são opostas. Algum dia, se formos pacientes, corajosos e sortudos, eles compreenderão. Eleanor enxugou os olhos e se levantou. Havia trabalho a fazer. A cerimônia foi realizada na Câmara do Conselho 3 dias depois. O presidente da Câmara Vorotor presidiu. Sua pele cuidadosamente neutra enquanto ele lia as palavras formais de admissão. Representantes de todas as 12 espécies fundadoras assistiram enquanto o embaixador da humanidade caminhava até o centro da Câmara e aceitava um pequeno cristal que simbolizava seu novo status. O Conselho Galáctico reconhece as Nações Unidas da Terra como membro pleno deste órgão. Vorotor entoou: você terá voz e voto em todos os assuntos. Você compartilhará as responsabilidades da governança. Você estará sujeito às nossas leis e protegido pelos nossos tratados. Aceitamos, respondeu Eleanor, e nos comprometemos com os princípios de justiça, cooperação e defesa mútua que este conselho foi fundado para defender. Ela olhou ao redor da câmara para os rostos que a observavam. Alguns eram hostis, alguns curiosos, alguns cautelosamente esperançosos. Todos eles estavam vendo algo que nunca tinham visto antes. Uma espécie que lutou para chegar à mesa, mas se recusou a usar essa posição para dominação. Sabemos que a confiança deve ser conquistada, continuou Eleanor. Sabemos que a nossa história com este conselho tem sido difícil, mas acreditamos que a galáxia pode ser melhor do que tem sido. Acreditamos que a força pode ser usada para proteger em vez de oprimir, e acreditamos que se trabalharmos juntos poderemos construir um futuro onde nenhuma espécie tenha de viver com medo. Ela fez uma pausa. Não estamos pedindo que você confie cegamente em nós. Pedimos que você nos dê uma chance de provar quem realmente somos. Houve silêncio na câmara, depois lentamente.